Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui um curso de Direito Administrativo e nesse primeiro bloco de aulas nós vamos falar de conceitos fundamentais dessa disciplina tão rica, tão complexa e abrangente do direito público. Para começar o estudo dessa matéria, é bastante relevante que nós resgatemos o significado do conceito de direito administrativo. Afinal, o que significa direito administrativo? Essa pergunta parece banal, mas muitas vezes na prática, até mesmo administradores públicos ignoram essa definição e isso acaba gerando uma série de mal-entendidos no emprego dos institutos e dos instrumentos dessa disciplina. Então, decidi aqui, nessa abertura do módulo de conceitos fundamentais, tratar do que é o direito administrativo, tá bom? Vejam, existe na doutrina uma série de critérios diferentes para definir o direito administrativo. Eu não vou falar aqui de direito francês, de direito alemão, de direito norte-americano. Vou bem sumarizar esses vários critérios em dois grandes blocos. Nós podemos falar de critérios subjetivos, ou seja, critérios que levam em conta as pessoas que trabalham com essa disciplina jurídica, e também podemos falar de critérios materiais ou critérios objetivos que levam em conta algumas outras atividades ou algumas relações jurídicas nessa disciplina, tá certo? Então deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Pelo critério subjetivo que alguns autores defendem, o direito administrativo seria o direito do poder executivo. Esse critério subjetivo ele é bastante falho porque a administração pública, e nós veremos isso daqui a pouco, não se esgota no poder executivo. Dentro do legislativo também existe administração pública, dentro do judiciário também existe administração pública e, por consequência, muitas leis de direito administrativo e instrumentos de direito administrativo também serão utilizados no âmbito do judiciário e no âmbito do legislativo. Então, afirmar que o direito administrativo é o direito do Poder Executivo é, na verdade, incorreto. É, na verdade, incorreto porque o direito administrativo se espalha pelos vários poderes dentro da nossa Federação Brasileira, tá certo? Então, esse critério subjetivo puro, ele não nos ajuda a dar uma definição boa do direito administrativo. Além disso, nós encontramos na doutrina alguns critérios materiais. Então, aí para exemplificar alguns deles, eu selecionei três. O primeiro é o critério de serviço público, que toma o direito administrativo como o direito do serviço público. Essa definição ela é bastante problemática porque a expressão serviço público ela tem inúmeras definições que são ora mais abrangentes, ora mais limitadas, mais restritas. Numa concepção bastante ampla, serviço público poderia ser designado como toda atividade que o Estado desempenha. No entanto, a definição mais comum de serviço público hoje é bastante limitada, né? O serviço público hoje é visto como atividade prestativa de geração de comodidades para os cidadãos. Então, vejam, como o conceito que nós usamos de serviço público hoje é mais limitado, não dá para afirmar que o direito administrativo se esgota no serviço público, tá bom? Então, o direito administrativo não é apenas o direito do serviço público, ele é muito mais que isso. Outra coisa, há alguns autores que definem o direito administrativo como o direito que pauta a relação do Estado com o cidadão, do Estado com o cidadão. Agora vejam que também aí nós temos um problema, porque na prática há vários outros ramos do direito público que trabalham essa relação do Estado com o cidadão. O direito tributário também cuida dessa relação, não é mesmo? Então, nós temos várias outras áreas, direito ambiental, direito urbanístico, são várias áreas do direito público que cuidam da relação do Estado com o cidadão. Então, não dá para dizer que direito administrativo seja isso. E há, por fim, alguns autores que definem o direito administrativo por uma técnica residual. O direito administrativo trataria de tudo aquilo que não fosse objeto de direitos específicos que cuidam das atividades jurisdicionais e das atividades legislativas, né? E das atividades legislativas, perdão. Então, o direito administrativo seria um direito residual, tá bom? Mas isso também é bastante problemático, essa definição, ela não deixa claro qual é o objeto específico desse direito. Então, vamos tentar aqui dar uma definição atual dessa disciplina para começar o nosso curso, não é mesmo? Eu, particularmente, entendo que o direito administrativo pode ser definido por um critério híbrido. E, de acordo com esse critério híbrido, nós temos o direito administrativo como direito da administração pública. Então, o direito administrativo é o direito da administração pública.
Isso nos faz perquirir o que significa administração pública. E para essa expressãozinha, nós temos, na verdade, dois tipos de significado. A administração pública em sentido material, ou objetivo, ou funcional, na verdade indica um conjunto de atividades atividades que variam no tempo e no espaço, tá certo? Então, na verdade, a administração pública no Brasil não é idêntica necessariamente à administração pública na Itália, à administração pública na França ou nos Estados Unidos. Esse conjunto de atividades que nós vamos ver o que inclui daqui a pouquinho, ele varia no tempo e no espaço, pode ser mais ou menos amplo, tá certo? Quando nós falamos de administração pública em sentido material ou funcional, a administração pública como atividade, no Brasil nós costumamos utilizar essa expressão com as iniciais minúsculas, tá bom? Além disso, um segundo significado de administração pública, e aí eu estou falando de administração pública com iniciais maiúsculas, tá certo? Administração pública com iniciais maiúsculas significa o conjunto de entidades e órgãos estatais que exercem a administração pública em sentido material. Ou seja, o conjunto de órgãos e entidades que desempenham funções administrativas. Tá bom? Então, vamos aprofundar um pouquinho essas definições. Em primeiro lugar, a administração pública tem um sentido material, como eu disse para vocês. Tá certo? A administração pública é um conjunto de atividades, e essas atividades podem ser atividades prestativas, que geram comodidades aos cidadãos, ou atividades restritivas, que limitam os direitos e as liberdades dos cidadãos. Tá bom? Basicamente, essa atividade de administração pública, ela condensa, ela concentra, engloba dois grandes objetivos. Em primeiro lugar, a administração pública se volta, não é, ao atendimento das necessidades concretas da sociedade governada, conforme políticas públicas legitimadas democraticamente. Então, vejam, a administração pública, em primeiro lugar, é um conjunto de atividades destinadas a satisfazer a sociedade à luz de políticas públicas que a sociedade, por meio dos seus representantes, cria. Tá bom? E, em segundo lugar, a administração pública, no sentido material, indica um grande, não é, grupo de atividades de gerenciamento das entidades, órgãos, pessoas e bens que estruturam a máquina estatal. Então, para sintetizar e frisar bem isso, a administração pública em sentido material significa executar atividades que atendam às necessidades da sociedade, de acordo com as políticas públicas desenvolvidas lá no Legislativo, tá bom? E, em segundo lugar, a administração pública significa gerenciar a máquina pública, gerenciar pessoas, gerenciar bens, gerenciar os órgãos e as entidades que formam o Estado. Tá ótimo? Em sentido orgânico, para nós concluirmos, né, lá a administração pública com as iniciais maiúsculas, nós temos aí um sentido bastante diferente. Porque, vejam, no sentido orgânico, a administração pública engloba os entes, os órgãos e as autoridades que desempenham essas funções administrativas. Ou seja, os entes, pessoas jurídicas, os órgãos, que são entes despersonalizados, e as autoridades, pessoas físicas, não é? Que desempenham a administração pública em sentido material, as funções administrativas de atendimento de necessidades e de gerenciamento da máquina pública. Tá bom? Então, num sentido orgânico, nós estamos falando de administração pública como conjunto de pessoas jurídicas e físicas estatais, não é? Ou melhor, pessoas jurídicas estatais e pessoas físicas, agentes públicos, que zelam pelo funcionamento e que desenvolvem as atividades administrativas. Isso significa que o conceito de administração pública não se confunde com o conceito de executivo, como eu já falei aqui. O conceito de administração pública é diferente do conceito de executivo. A administração pública, como sujeito, ela pode, muitas vezes, ser desempenhada, não é? Pode ser incorporada pelo legislativo e também pelo judiciário. Então, de novo, o judiciário pode ser administração pública? Sim. Vejam lá o caso de organização de licitações
no judiciário, não é? O judiciário também tem que comprar cadeiras, tem que comprar papel, tem que comprar lápis, tem que comprar computador, e quando faz isso está agindo como administração pública. Tá bom? Vejam no Legislativo. O Legislativo também, né, abre lá processos disciplinares para gerenciar seus servidores e assim por diante. Em todas essas situações, o Legislativo também é a administração pública e se sujeita aos preceitos de direito administrativo. Vejam, para concluir, é importante lembrar que nós temos vários particulares que desempenham funções administrativas, que exercem as atividades que formam a administração pública. No entanto, esses particulares, eles não são parte da administração pública em sentido orgânico, tá certo? Muitas vezes os particulares são designados como colaboradores da administração pública, são designados como delegatários de funções administrativas, mas eles não estão incluídos propriamente no conceito de administração pública em sentido orgânico, tá certo? Então, com isso, nós fechamos essa primeira aula introdutória para dar uma definição básica de direito administrativo, como direito da administração pública, e para quem quiser se aprofundar, eu deixei algumas indicações de obras, né, que tratam dessa definição nesse último slide. E eu gostaria aqui de até frisar o papel importante dessa última obra indicada, que é uma tese do professor Fernando Menezes de Almeida, em que se faz uma análise da formação do direito administrativo no Brasil. E ali o professor Fernando fala bastante dessa visão brasileira do que seria o direito administrativo, tá certo?